temos feito sempre uma análise das finanças do Estado e sempre apontamos, né, problemas que nós vínhamos observando no governo do Estado em relação às finanças, né? Isso foi comum, quem acompanhou aí as reuniões, as plenárias do Sindijus, sempre ouviu esse alerta que nós fizemos. Mas o fato, gente, é que essa crise, ela estourou agora em janeiro, né? Na verdade, ela estourou em novembro, tá? E ficou escancarado que o governo vinha escondendo desde então. Agora, quais são os culpados? Como que essa crise surgiu, né? Vamos ver então o ponto de vista do governador Beto Richa. Então o governador Beto Richa diz o seguinte, que essa crise ela é parte, uma herança como o Requião deixou as contas do Estado. E a outra parte é culpa da Dilma, né? Então essa é a leitura que vocês podem acessar no YouTube as explicações que ele dá sobre a crise, né? Então parte é Requião e parte é Dilma, né? Ele é vítima, né? Bom, nós compartilhamos a mesma visão que o secretário da Fazenda dele agora tá dizendo por aí. O secretário da Fazenda dele é Mauro Ricardo Costa, que esteve em São Paulo, em Salvador e agora está aqui, né? Não tem nenhum problema que ele veio de onde vier, né? Mas vamos lá, o que esse secretário da Fazenda está dizendo, né? E registrado, inclusive, vocês podem procurar numa entrevista que ele deu na Folha de São Paulo, dia 12 de fevereiro, se não me engano, né? Então a Folha de São Paulo pergunta assim para ele, mas, depois de várias perguntas, né? Uma das últimas perguntas é assim, mas se o governo tivesse gerido o dinheiro de forma diferente no passado, a situação poderia ser outra? Daí a resposta dele, né? Poderia, mas não foi. O que eu vou fazer? Não consigo voltar ao passado. Cabe a mim resolver o presente e o futuro. Claro que houve um problema de gestão, senão não haveria dívida. Gastou-se mais do que deveria gastar. Essas medidas de agora são para arrumar. É traumático? Traumático? É, porque todos estavam acostumados a viver num mundo irreal. Agora vamos ter que viver num mundo real. Tá? Então, nós temos aqui, gente, dois diagnósticos, né? Um do governador, que atribui a culpa da crise ao Requião e à Dilma, e outro diagnóstico do secretário dele, e que eu também compartilho desse diagnóstico, de que a crise foi gerada na gestão do Beto Richa, né? Mas vamos ver aqui o que deu errado, né? Então, vamos nesse segundo ponto de vista aí, né? O que deu errado nesses 4 anos de gestão? O que deu errado foi um discurso de choque de gestão, desde que ele assumiu, né? O Beto Richa falou nesse choque de gestão, ele editou, gente, uns 5 pacotes de redução de gasto. 5 ou 4 pacotes de redução de gasto. Se a gente somar todos os percentuais, dá mais que 100% de economia que ele queria ter feito, né? Mas não fez, porque foi discurso, foi propaganda, não foi efetivado, né? Houve, na verdade, nesses 4 anos, não um choque de gestão, não um controle de gasto, mas um descontrole do gasto. O governo não cuidou do seu caixa, né? Outro fator então, que ocorreu, que levou a essa crise, não houve gestão, não houve planejamento estratégico, né? E deu no que deu. Também nós tivemos aí aumento do gasto com terceirização, os aportes adicionais ao Paraná Previdência, o crescimento exponencial do gasto com publicidade e propaganda, o aumento dos cargos comissionados sem vínculo, né? Então tudo isso acabou gerando esse resultado que nós estamos observando aí. Mas vamos voltar àquele diagnóstico do Beto, quando ele fala do Requião. O Requião e o Pessutti, né, que foi a gestão, o Pessutti que terminou o mandato, quando eles saíram, eles deixaram o caixa com 136 milhões positivo no caixa, né? Sem dúvida alguma, é pouco recurso, é pouco dinheiro, principalmente quando você inicia o governo, qualquer início de governo, 136 milhões, o governo teve dificuldade de pagar suas contas em janeiro de 2011, né? Mas foi um saldo positivo. Quanto que está hoje o saldo de caixa do Beto Richa, né? O governo diz que está com um déficit de 3 bilhões e meio. Tá? Eu calculo, se a gente só pegar os recursos sem vínculos,
tá? Eu calculo que esse furo é de 6 bilhões de reais. Tá? Então, sem sombra de dúvida, nós estamos passando hoje pela maior crise financeira do Paraná. Tá? E tem uma questão, o governo, de fato, está tomando medidas e tem que tomar medidas, senão ele não vai resolver o seu problema. Então ele já tomou medidas lá em novembro. Vocês se lembram lá do IPVA de 40%? Foi lá em novembro, nós vamos pagar agora em abril. Né? Foi uma medida que ele tomou para aumentar a sua receita, que vai aumentar em torno de 300 a 400 milhões a parte do Estado. A outra parte, 50%, vai para os municípios. Então essa foi uma medida que ele tomou lá em novembro. Aumentar receitas. Foi o IPVA e foi também o ICMS, que vai subir de alíquotas de 0 a 12% para 18% para 90 mil itens que a gente consome, incluindo aí gasolina. Né? Então a partir de 1º de abril vai ter aumento do ICMS da gasolina e mais 90 mil itens de produtos que a gente consome. A estimativa é que esse aumento do ICMS gere um caixa para o governo de 680 milhões aproximadamente. Né? Então, o governo atuou naquele pacote de novembro para arrecadar dinheiro. Também ali ele instituiu a cobrança previdenciária para os aposentadorias e pensões, que serão mais 200 milhões que entrarão no seu caixa. Então, tudo isso foram medidas para aumentar receita. Bom, e esse pacote, no dia 2 de janeiro também, ele anunciou um pacote com 18 decretos para reduzir gastos. Né? E foi contingenciamento de orçamento e metas para as secretarias reduzirem gastos. Esse foi outro pacote que ele também anunciou no dia 2 de fevereiro, que foi dado pouca publicidade. E teve esse terceiro pacote agora, né? Que ele utilizou dois instrumentos aí. Um foi venda de créditos e outro foi retirada de direitos dos servidores. Então vamos lá. Venda de créditos é a securitização da dívida ativa. Ele não falou em números, né? Daí nós temos uma estimativa, eu fiz uma estimativa aí que já até apresentei lá no Sindjust também, que vai entrar desse montante aí, um patamar de 500 a 600 milhões com a securitização da dívida. Se ele vender créditos de ICMS que ele tem, que são dessas empresas que fizeram investimentos aqui no Paraná, principalmente as montadoras, ele pode conseguir aí uns 2 bilhões e meio de reais. Né? Então isto era a outra parte do pacote que aumentaria a receita, que não era via aumento de alíquotas, como nós tivemos em novembro, que foi do IPVA e do ICMS, mas foi agora de venda de ativos do Estado, de venda de crédito, da dívida ativa e de ICMS vincendo, que nós chamamos assim, esses créditos de ICMS. Tá? Essa foi as duas medidas que ele tomou, e além da nota fiscal paranaense, né? Incentivando a gente a pedir nota fiscal para aumentar a arrecadação também. Tá? Então foram essas medidas. E em relação à retirada dos trabalhadores, servidores, foi também uma medida para ir buscar uma economia. Então o ataque que ele fez direto aos servidores foi tirar o quinquênio dos servidores. Né? Isto nós estimamos também, porque o governo não divulgou nenhum desses dados, viu gente? Ele mandou os projetos para cá, não explicou quanto que ele está devendo, não explicou quanto que ele quer arrecadar. Então tudo isso que eu estou falando aqui foram estimativas que nós tivemos que fazer. Tá? Então, a questão do ATS, do adicional por tempo de serviço, que é o quinquênio, o congelamento do quinquênio, ou seja, o servidor que ganhou até aqui, ganha e não ganha mais, e os novos servidores também não vão ganhar. Né? Então essa era a proposta do governo, e isso representaria uma economia para ele de aproximadamente aí 300 milhões de reais. A outra medida que ele anunciou também foi tirar o auxílio transporte dos professores. A alegação dele tinha uma lógica, ele foi para a televisão falar isso inclusive. Bom, professor quando está em férias está recebendo auxílio transporte. Professor, quando está de licença está recebendo auxílio transporte. Né? Então aí tinha uma lógica de fato. Só que ele esqueceu de puxar na memória como foi essa negociação do auxílio transporte. O salário dos professores do Paraná, do magistério, tem uma diferença com os servidores do quadro próprio do QPPE, do quadro próprio do Poder Executivo, de R$ 710 reais, o nível superior. Então há uma diferença de R$ 710 reais. Quando nós negociamos isto, se não me engano foi em 2010 ou 11, agora não me lembro bem o ano,
tá? Acho que foi 11, foi na gestão do Beto. É isso que foi negociado. O auxílio transporte não foi uma indenização pelo uso do transporte, mas foi uma rubrica criada, né, para igualar o salário, o vencimento, né, do magistério com o vencimento do pessoal do QPPE. Né? Por isso que ele percebe também nas férias, ele recebe nas férias também. Né? Porque não tem caráter indenizatório, não é quando eu uso o transporte, mas foi sim com um efeito de compor o vencimento. Né? Então isto. Bom, outra medida que ele tomou, que foi de pegar o magistério aí, que teve a divulgação do piso nacional dos professores, com um reajuste de 13%, como aqui no Paraná tinha uma pequena diferença a mais, os professores iriam receber 10% agora no mês de abril. Né? Bom, o que o governador fez? Só avançou algumas classes na tabela para dizer o seguinte, nós estamos pagando o piso nacional, só que todos os demais professores iriam ficar com 0% de reajuste. Então, com isso, ele estava destruindo o plano de carreira do magistério. Então, gente, foi tudo isso que ele fez, além do que reduzir o porte das escolas. Né? Então, não sei quem conhece pessoas aqui, na região metropolitana, no Paraná todo, eles extinguiram 2.100 turmas. Né? Então, tem muitos alunos. Extinguiu, daí fez com que os alunos fossem para outras turmas, né? Produzindo um excesso de alunos nas salas de aula e reduzindo a oferta de cursos à noite e à tarde também. Né? Então tudo isso e mais o ataque frontal ao Paraná Previdência, que significava se apropriar de 8 bilhões de reais de patrimônio de vocês, isso gerou a revolta que vocês observaram aqui e aquela luta fantástica daquele dia aqui, se não me engano foi dia 12 de fevereiro também, 12 de fevereiro, né? Que nós vimos aquela luta dos servidores aí que ocuparam aqui e fizeram com que os deputados tentassem votar isso à força num camburão, né? E eles vendo aquela massa de gente aqui cercando a Assembleia Legislativa porque os trabalhadores, os servidores, eles estavam defendendo os seus interesses, aqueles deputados ali estavam reunidos para tirar direito dos servidores, né? E os servidores foram para cima, de fato. Né? Essa reação fez com que eles cancelassem a sessão, né? E ontem, quando voltou a sessão aqui na Assembleia Legislativa, os deputados que estavam no camburão diziam o seguinte, né? Mas veja, ninguém votou nada, não foi votado, porque quem está dizendo que eu sou contra a educação? Não foi votado nenhum projeto, né? Depois os deputados da oposição, Tadeu Venério e o Lemos, falaram assim, não foi votado porque os servidores não deixaram, porque vocês vieram aqui de camburão para votar, né? Mas aquilo ali é um discurso que eles estão usando para justificar a pressão que esses deputados estão recebendo nas bases. Né? Os professores, os servidores estão indo na casa desses deputados, nos escritórios políticos desses deputados, para denunciar o que eles queriam fazer para os servidores. A luta deu certo, gente. O governo recuou. O governador retirou todos os projetos que feriam direitos dos trabalhadores, que tiravam direitos dos trabalhadores. E também, numa reunião, afirmou para a APP que não vai apresentar mais nenhum projeto que mexa com a carreira do servidor, com a tabela salarial do servidor. Isso é o resultado de uma luta, tá? Daquela luta lá que acredito que muitos de vocês também apoiaram, ou presente aqui, né? Ou apoiaram via a internet, via comentários. Né? É isso que faz a nossa união e que faz a gente resistir a esses ataques aí. Bom, o que vai acontecer daqui para frente? O governo vai mandar aquelas medidas de aumento de receita, ele vai estar mandando hoje, está entrando aí algumas delas, inclusive, da nota fiscal paranaense, da securitização da dívida, da venda de crédito do ICMS. Essas medidas retornarão para a Assembleia Legislativa. E retornará também, a única medida que ele prometeu que vai mandar novamente aqui para a Assembleia será a mudança no Paraná Previdência. Nós temos feito um trabalho lá com o Sindijus de acompanhamento mensal dessas contas, por isso esse acúmulo todo, viu gente? Então isso que eu falei aqui em 10 minutos e tal, isso é um acúmulo de vários anos que a gente vem acompanhando aí as finanças do Estado e o Sindijus ele financia isso, né? Ele financia esse tipo de estudo para que vocês tenham elementos e subsídios para a negociação com o TJ. Bom, do orçamento do TJ, o que eu sempre digo é o seguinte, né? Quando houve aquela mudança em 2011 também, né? Da base de cálculo e do percentual também,
e da base de cálculo, que foi o Fundo de Participação do Estado, que sempre o Síndico levantou essa bandeira que tinha que fazer parte daquela base para calcular o repasse para o TJ, né? O que nós não esperávamos é que iria ter um crescimento, de fato, maior no orçamento do TJ. Esse crescimento foi maior, inclusive, do que nós pensávamos, porque junto com a mudança da base, vem a mudança do percentual também, que passou de 9% para 9,5%. Então, isto representou que o orçamento do TJ, de um ano para o outro, passou de 9% para 10,5% da receita do Estado. Então, o que nós estamos observando? Né? Que todo ano tem um excedente. E é esse excedente que o Sindijus briga aí para ser pago ao RV, né? Para ser pago outras indenizações para vocês, ok? Só que nessa crise que está no Estado, a minha avaliação é que vai vir para a Assembleia aqui essa discussão do repasse de recursos para os poderes. Tá? Eu acho que esse é uma questão que virá aqui também. Mas tem um outro fator. Esse pacote todo que o Beto Richa lançou de aumentar a receita, vai repercutir também no orçamento do TJ. Então aquilo que a gente tem hoje de excedente, que é 150 milhões por aí, vai dobrar. Tá? A questão toda, que a gente sempre levanta, é que a apropriação desse excedente é desigual. E vocês têm na camisa de vocês a questão de isonomia. Essa diferença aí está sendo apropriada de forma muito desigual no TJ. A maior parte desse excedente vai para os juízes. Tá? E vocês ficam, olha, e aqui é uma estimativa minha, né, sem os dados reais, mas é uma estimativa porque a gente não tem acesso aos dados. Mas eu chutaria que desse excedente hoje, 80% desse excedente vai para os 800 juízes. E os 20% restante vai para os quantos mil servidores? 7 mil, né? Para os 7 mil servidores. Tá? Então, gente, isso é um chute, é uma estimativa que a gente faz. Teríamos que calcular isso de fato, mas eu diria isso, pela experiência que eu tenho de trabalhar com os números do TJ. Tá? 80% desse excedente, desses 150 milhões, vai para 800 juízes. E 20% desses 150 milhões vai para 7 mil servidores. Isto não é uma briga que eu acho que nós temos que fazer, tá? Buscar isonomia nessa distribuição dos recursos. E a outra questão é o auxílio moradia, né? É por isso que a gente vê hoje a distância que está havendo entre o que o servidor está levando do orçamento TJ e o que os juízes estão levando desse orçamento, né? Por isso que, inclusive, eles estão buscando os 5 anos retroativos do auxílio moradia. Eles vão se apropriar de uma parte maior do que está desse volume excedente do orçamento do TJ. Eu acho que essa é a grande briga que nós temos aí pela frente. A outra questão é a database. Eu acredito que dentro do plano do governo do Estado estava um reajuste de 0% da database, tá? Porque seria uma forma dele também economizar. Eu avalio que isso é o que o governo já tinha decidido, o governador tinha decidido. Com essa reação, eu não sei se ele vai manter essa proposta, né? Essa possível proposta, que era uma expectativa que a gente tinha levantado, né? De 0%. Mas enfim, a nossa briga ela está começando agora. Na database vocês poderão ser chamados novamente para uma grande mobilização, porque é possível sim que o governo venha com uma proposta ou de 0% ou de parcelamento do reajuste da database, que está estimado aí em 7,5% de variação na inflação. Qual é a diferença dessa mudança de proposta de um fundo para o outro, do fundo financeiro para o fundo previdenciário? O que acontece mudando isso? Bom, nós precisamos esperar a proposta ser... eles estão trabalhando essa proposta ainda, viu? O governo está trabalhando essa proposta desde a semana passada. Então nós não temos claro o que ele vai propor. Mas primeira coisa, tá? O governador, ele quer tirar o desgaste da imagem dele de falar que ele está se apropriando dos 8 bilhões. Então, em vez de transferir os 8 bilhões para o fundo financeiro, ele vai ter levando o gasto do fundo financeiro para o fundo previdenciário. Tá? Então essa é uma questão, para tirar o foco de que ele está pondo a mão nos 8 bilhões. Mas, se nada mudar, é a mesma coisa. Tá? Se nada mudar, é a mesma coisa. Então, o que tem que ver aí? Qual que vai ser a proposta do governo de compensação? Porque se ele não fizer compensação, meteu a mão do mesmo jeito.
Tá? Agora, qual que é a compensação que ele pode fazer? Ele aumentar a parte de contribuição dele, ele aportar ativos do governo do estado no Paraná Previdência no valor equivalente do que ele vai apropriar da folha de pagamento do fundo financeiro. Enfim, são especulações, nós precisamos de fato agora esperar o que ele vai apresentar de proposta para a gente poder analisar e formar aí, junto com vocês, né, uma opinião e tomar decisões. Se você puder falar bem rapidamente, para a gente entender como é que a gente chega, qual é o histórico de construção desse repasse do recurso do Estado para o Poder Judiciário, para que a gente compreenda isso. De onde vem esse percentual, qual é o histórico? Tá. Bom, nós temos no Estado hoje uma série de vinculações. Tem a vinculação constitucional, que é da saúde e da educação, 12% para a saúde da Receita e no caso do Paraná é 25% na União, né? Nos outros estados, mas no Paraná é 30%, que mudamos a Constituição estadual, né? Então esses dois repasses são constitucionais. Tem também o repasse para a Assembleia Legislativa, que tem uma legislação própria em todo o Poder Legislativo no Brasil, né? E depois nós temos essas outras vinculações que são dos outros poderes, que Ministério Público, Tribunal de Justiça, né? A Defensoria Pública também agora a partir de 2013, se não me engano, tá? 0,27%. Então o Ministério Público está ficando com 4,1%, o TJ com 9,5% e a Defensoria Pública com 0,27%. Ciência e Tecnologia ficam com 2%, a Assembleia que fica com 5%. Tá? Isso daí foi uma busca que os poderes fizeram, tá? Para não ter que ficar sobre o domínio do Poder Executivo. Foi criar uma independência orçamentária em relação ao Poder Executivo. Principalmente aí, naquele período que o Paraná vivia em crise, do Jaime Lerner, por exemplo, né? Que o governo também demorava para aumentar os repasses para os poderes. Tá? Então foi uma forma dos poderes criarem aí uma autonomia da sua gestão orçamentária. O que é bom de fato, né? A questão toda é que quando você indexa, né, você leva os ganhos reais da arrecadação e incrementos que a gente tem também, como tem nesse momento aí. Tá? Então isso também acaba engessando o outro lado, que é o orçamento do Poder Executivo. Enfim, são situações que tem que sentar numa mesa para negociar. Eu acho o seguinte, tem que ter realmente respeito aos poderes, né? Mas também nós temos que ter uma preocupação com as políticas públicas também. Tá? Mas nada que uma mesa de negociação imperando o interesse público de todas as partes se chega-se a um acordo. Né? Então essa é a história. Então todo ano essas vinculações, não as constitucionais, mas essas outras vinculações são discutidas, elas são válidas por um ano. Tem que ser validada sempre na LDO. Então todo ano a lei de diretriz orçamentária é que vai garantir a manutenção desse percentual, ou vai reduzir ou vai aumentar. Sim, tem mais uma. Só uma consideração, eu vou fazer uma pergunta. O sindicato tem batendo há bastante tempo com base na lei de responsabilidade fiscal. A gente sempre até discutir esse conceito. A lei de responsabilidade fiscal fala em receita corrente líquida, não é? Receita corrente líquida. A receita corrente líquida do Estado, ela é composta de ICMS, de PVA, de transmissão de bens causa-mortes e esses repasses federais, né? Que é parcela sobre IPI e imposto de renda. A gente sempre vinha batendo nisso. O Zé estava lembrando aqui que na gestão do desembargador Ótimo, nós batemos muito, né? Que mudasse essa regra de cálculo, que o percentual do judiciário ele incidisse sobre outra base, não aquela base anteriormente que desprezava esses repasses federais. Bem, outra questão, aqui no judiciário, a lei que criou com o REJUS, Fundo de Equipamento do Judiciário, ela prevê que a sobra do orçamento, porque a gente ouve muito na categoria, não, porque o judiciário está devolvendo, aquela lei, ela manda que a sobra do orçamento ela seja repassada para o Fundo REJUS. Não é? Então tem essa especificidade nessa questão
que a gente é interessante falar também. A pergunta é que lá na reunião do fórum hoje disseram, o reitor, nosso companheiro reitor, diz que se o governo diminuísse os gastos com propaganda e com terceirizados, ele poderia economizar 1 bilhão no ano. Você tem essa informação? Tem. Propaganda foi um dos itens que mais cresceram nesse governo, né? E daí a gente entende, porque há uma realidade, né, que a gente vive e há uma propaganda que mostra um outro Paraná. Então acaba se gastando muito dinheiro para convencer a população que não está vivendo no mundo real, né? Para viver no mundo irreal aí. Então a propaganda, que no período do Requião era gasto em torno de 30 milhões ano, no período do Beto Richa passou para 100 milhões ano. Então o Beto Richa gastou 400 milhões com propaganda nos seus 4 anos de gestão, né? Na terceirização também foi um item que aumentou muito, principalmente em locação de mão de obra. Então o Estado, ele de fato terceirizou, aumentou a terceirização de atividades, né? Então, Davi, só de propaganda aí, evidente que a gente não pode avaliar que o governo vai ficar com 0 de propaganda, né? Mas sem dúvida alguma, 400 milhões para um Estado que está vivendo a crise que está, e não é de hoje essa crise, já é desde 2011, né? É um absurdo. Então tem que reduzir. Eu diria o seguinte, liberaria, se a gente fosse fazer uma adequação no gasto com publicidade, teria condições de economizar uns 200, 250 milhões e o governo faria uma boa propaganda ainda dos seus atos, das suas obras, que são poucas, né? O investimento caiu muito no Paraná. Então, isto e na terceirização também. Então, acredito que chegaria, de fato, nesse valor aí, talvez de R$1 bilhão, se atuasse na redução de publicidade e terceirizados. Mas, a redução desse valor aí não significa a margem fiscal da receita corrente líquida. Vai representar margem no seu caixa, mas no limite prudencial isso não afetaria em nada. Que solução prática, né, o governo poderia adotar, que nós poderíamos levar isso para uma pauta, para uma mesa de negociação, para que os direitos dos servidores não fossem atingidos? Além das soluções que você já apontou, da terceirização e da redução de folga. Perfeito. Bom, sem dúvida alguma teria que atuar na Receita como está atuando, né? Mas, por exemplo, aquele aumento do IPVA de 40%, apesar que o Paraná tem uma alíquota mais baixa que a média dos demais estados, mas, por exemplo, agora mais alta que Santa Catarina, tá? Mas vamos lá. Se fosse aumentar a questão do IPVA, no aumento do IPVA só aumentou a alíquota de 2,5% para 3,5%. Aqueles carros que pagam a alíquota de 1% não tiveram aumento da alíquota. Então nós tivemos uma desigualdade aí. Então aí o governo poderia aumentar o IPVA, por exemplo, reduzindo o subsídio que hoje há nos carros que pagam 1%. Quem que paga 1% de alíquota de IPVA? Os carros das locadoras de carro, de automóvel, tá? Eles pagam 1%, por exemplo. As caminhonetes que a gente vê aqui passeando na cidade, elas pagam também 1%, que é considerado carro, veículo de carga, né? Que deveriam, utilitário de carga, que deveriam estar, né? Quem quer usufruir do benefício, isso tem que estar na região rural, né? Mas a gente vê que há muito uso urbano daquele veículo. Frota de veículos, esses carros, e tem outros que são justificáveis, né? Que é caminhões e ônibus. Esse aí eu entendo que é um subsídio justificável da alíquota menor do IPVA. Mas você poderia fazer um ajuste nessa alíquota, por exemplo, para aumentar a arrecadação, né? Do ICMS, por exemplo, em vez de aumentar os 90 mil itens, que vai pesar na inflação, no orçamento familiar, e vai repercutir em arrecadação, mas, por exemplo, o governo não mexeu nos subsídios que ele dá hoje para as empresas, principalmente o crédito presumido, né? Então, o que eu diria é o seguinte, teria que aumentar a receita, tem que aumentar a receita? Tem, mas eu optaria por outro mix, outros itens de arrecadação para pesar menos no bolso da população, né? E reduzindo, de que forma que seria isso? Reduzindo os subsídios que hoje são oferecidos para as empresas, tá? Outra questão, daí seria administrar as despesas do Estado. Eu mencionei aqui publicidade e também terceirização. Mas o que tem que ocorrer, gente? Um controle do orçamento do Estado. Todo ano, todo mês, toda despesa
que aumentasse acima da inflação, teria que ter uma justificativa. Né? Isso é controlar o gasto. Né? Então, o que o governo tem que fazer agora? Uma adequação de todo o gasto que cresceu nesses 4 anos, acima dos 60% que aumentou a receita, ou acima de 30% que aumentou a receita, e trazer esses gastos para o patamar passado, claro, corrigido com a inflação, que seria o justo, né? Tá? Então, eu acredito que essas medidas aí daria a receita para ele também cobrir o seu rombo, sem necessidade de aumentar preço para o consumidor e atingir aí, o direito do servidor. Hoje não tem explicação para esse rombo. Eu queria saber se é possível a gente fazer uma investigação para descobrir o que é que gerou, né, esse furo no caixa do Estado. Porque, a meu ver, não tem explicação lógica, uma vez que desde o início do governo Beto Richa se ouve falar em corte de gastos, aumento de impostos. Então, para onde é que foi todo esse dinheiro? Então, assim, qual a expectativa, a perspectiva de se descobrir o que aconteceu com esse dinheiro, porque é esse rombo que vem justificando aí as diversas medidas, tanto de austeridade com relação aos impostos para a população e os cortes no serviço público. Sim. Bom, André, alguns números a gente tem, né? Como eu mencionei aqui, como que chegou-se a esses 6 bilhões, né? Que foi publicidade, terceirização, o repasse para os outros poderes também influenciou nisso, né? Porque foi justamente no ano que o Beto assumiu que esses repasses mudaram a base e o percentual, né? Que representou aí, por exemplo, 1,5 bilhão aproximadamente, esses repasses adicionais, tá? Mas tudo isso ainda não chega nos 6 bilhões. Eu consegui chegar até agora numa conta de uns 3 bilhões aproximadamente. Teria que achar mais o que furou aí dos 3 bilhões a mais. Então isso é um trabalho de fato que nós temos que fazer para frente. As entidades se unirem aí para a gente poder fazer. E é o que a bancada da oposição está pedindo aqui na Assembleia. Uma auditoria do déficit do Paraná. Não da dívida, né? Do déficit. Também poderia ser da dívida também, que é do Banestado, né? Porque nós temos 2 problemas do Paraná. Um é a dívida do Paraná, que é 15 bilhões de reais. A outra é o déficit, é o buraco aí que é 6 bilhões de reais. Então nós temos que ter imediatamente, por exemplo, antes da dívida, seria uma auditoria, né? Um estudo sobre o que causou esse déficit aí de 6 bilhões. Daí isso com as entidades todas aí, e até o Conselho Regional de Economia já se prontificou a estar ajudando na realização dessa auditoria. Desde que assumimos a direção do sindicato, nós estamos fazendo esse acompanhamento com a assessoria do CID. E os números que nós tínhamos na mão nunca batiam com os números do Tribunal de Justiça. Né? Não fechava, sempre dava uma diferença. E a gente perguntava, por que isso? Ninguém informava. Daí que foi descobrir, depois de muito estudo com o CID, nós discutimos o Departamento Econômico, também o Tribunal de Justiça, é que foi verificado o seguinte, eles faziam o cálculo, né? E não faziam com o repasse, com o cálculo considerando o repasse correto, né? O repasse correto do Executivo. O CID fez um estudo, localizou isso e nós fomos levar ao Departamento Econômico. Disse, olha pessoal, o repasse do Estado está sendo feito errado para o Tribunal de Justiça, né? Tem que ser 1x e eles estão passando menos x. Aí, à época, o chefe do Econômico falou que ele sabia disso. Eu falei, mas você sabe por que não reclama então? Porque ele disse que do financeiro, do tribunal, da Assembleia Legislativa da época, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, eram cargos em comissão. Então eram cargos políticos. Eles não iam jamais levantar essa lebre e cobrar do Estado, que deveria ser levantado pelo presidente dos tribunais, da Assembleia, né? O presidente da Assembleia, o Tribunal de Contas. Nós levamos isso para o Tribunal de Justiça daí, na época da gestão do desembargador Hoffmann. E por incrível que pareça, ele, o presidente, não sabia que o cálculo era feito errado. Né? Não sabia. Nós levamos isso, mostramos. Daí no dia seguinte, uma sessão, uma quinta-feira, que era o órgão especial da época, o Davi estava acompanhando a sessão, o presidente na época pegou e pediu o assessor de planejamento, que era o Dr. Edson Neves, também cargo de comissão, que explicasse como que era feito esse cálculo para repassar para o Tribunal de Justiça e se o sindicato tinha razão ao fazer aquela informação. Ele foi lá e esclareceu no órgão que realmente estava errado o cálculo, né? E daí os embargadores tomaram a iniciativa de realmente corrigir. Mas daí o que aconteceu? O presidente estava no final da gestão, ele ia fechar 70 anos em junho, né? Ia sair na expulsória, como diz, né? Ele não completou a gestão.
Então ele não quis se envolver em política e fazer uma briga com o governador, né? Ele pegou e deixou a bola. Daí assumiu o Celso Rótulo de Macedo. Nós tornamos a levar informação para ele, daí ele foi discutir na época com o Pessutti, que era um governador, mandato tampão também, né? E lá foi uma briga, e daí sim mudaram o repasse, né, Ciro? Que é da receita líquida e da corrente líquida, né? Daí só queria que você dissesse só rapidinho o que é essa diferença da receita líquida e da receita corrente líquida. O que o Dados falou? Que o nosso repasse é 9,5, mas na verdade é 10,5, né? Isso. Por causa da mudança do cálculo do repasse. Quando foi feita então a mudança lá, inclusive a inclusão do FPE, ele repercutiu mais no repasse do que os 0,5% que vinham na mudança dos 9% para os 9,5%. Né? Então o cálculo antes era feito com base na receita corrente líquida, que deduz os repasses para o SUS, os repasses para os municípios, mas também o governo excluía aí a parte dele do FPE. Então isso foi que a gente detectou, que no cálculo dessa receita corrente líquida, além das deduções que são normais, tinha ainda um repasse total do FPE, quando deveria só ser considerado aí os repasses para os municípios e não o FPE que fica todo ele com o Estado. Então foi aí que a gente detectou essa diferença, né? E o Sinijus levou essa luta e conseguiu alterar aí a base de cálculo, né? Só que a gente não esperava também, depois para frente, né, que quem fosse se apropriar dessa maior participação, né, dos repasses fossem os juízes, né, e não os servidores. A gente entendia que isso aí foi um levantamento que nós fizemos, tá, para que houvesse uma distribuição paritária desse valor, né, e hoje a gente observa que nunca foi. Né, há uma apropriação muito maior por parte de um número menor de pessoas que são juízes. Bom, gente, nós estamos observando o seguinte, né, que tem um ajuste fiscal no governo federal, uma crise fiscal no Paraná, né, no estado, e se a gente for pegar a prefeitura de Curitiba, também há problemas, né, financeiros. Né, e só que todos estão, a gente precisa dizer o seguinte, está todo mundo ruim? Tá, de fato tá, né, só que são causas diferentes. Na União, o que ocorreu? O governo federal, tentando evitar o impacto da crise no desemprego e na renda, fez o quê? Começou a dar subsídios. Então o governo deu subsídios, se não me engano, 104 bilhões é pouco, eu acho, é mais que isso, né? Agora não tem o número exato aqui. Então o que o governo fez? Reduziu o IPI de carro, da linha branca e de outros itens também, né? Para que as pessoas continuassem comprando. Reduziu IPI, aliás, IPI não, IPI já comentei, imposto de importação, né? O ICMS sobre importação, tá? O PIS/COFINS, aliás, sobre importação. Fez a desoneração da folha de pagamento, ou seja, aquela questão lá, as empresas, em vez de pagar a contribuição sobre a folha de pagamento da Previdência, passou a recolher um percentual da receita para a Previdência. Então, tudo isso o governo fez como uma política de subsídio para evitar que a crise internacional rebatesse no Brasil e gerasse desemprego. Tá? Conseguiu isso? Conseguiu. O desemprego não aumentou o ano passado e a renda subiu. Ok, só que não deu a outra resposta que era esperada, o Brasil voltar a crescer. Né? Então, o que aconteceu? Esse subsídio que ele deu para as empresas ficou um rombo nas contas do governo. Agora, nesse segundo mandato da Dilma, por exemplo, eles estão tendo que recuperar isso aí que veio o Levi fazendo um pacote. Então, o governo errou, né? Porque exagerou nos subsídios, agora está faltando dinheiro no seu caixa e nós temos aí um ajuste fiscal muito forte também no governo federal. Aqui no governo do estado é diferente a crise. Não foi porque o governador Beto Richa tinha uma política de estímulo para a economia, né? Não tinha aí uma política de aumentar isenções tributárias para reativar a economia. Aqui, o resultado dessa crise foi má gestão de fato. Né? E a Prefeitura de Curitiba, por exemplo, está tendo dificuldade de pagar seus fornecedores, por exemplo, porque o Beto Richa, quando foi prefeito de Curitiba, também já deixou uma dívida lá de 403 milhões de reais de despesas sem empenho. Tá? Então, gente, as três esferas de poder estão com problemas financeiros, só que são causas diferentes. Né? Então, aqui no estado é má gestão.
né, na Prefeitura de Curitiba é uma herança da dívida que o Beto deixou para o Gustavo. Né? E na União foram subsídios dados muito sem avaliar, né, sem ter contrapartida das empresas, que gerou um furo no caixa do governo.